Imagine abrir um antigo mapa mundi e perceber que algo está faltando. Não uma cidade, não um reino, mas um império inteiro. Um colosso civilizacional que floresceu, construiu maravilhas, influenciou culturas e foi meticulosamente apagado da história. Quem teria interesse em ocultar um legado tão grandioso? E por quê? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada pelos rastros esquecidos de um império que não consta nos livros escolares, mas cujos vestígios desafiam arqueólogos, historiadores e os próprios alicerces da cronologia oficial. Do coração da Ásia até ruínas cobertas por desertos, passando por manuscritos censurados e mapas incompletos, investigaremos. Quem foram os senhores deste império oculto? E por que o mundo insiste em fingir que eles nunca existiram? Mas antes de desenterrar esses segredos, um recado rápido. Se você gosta de vídeos sobre mistérios históricos, civilizações perdidas e conspirações que desafiam o tempo, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a espalhar a verdade que poucos têm coragem de contar. Agora respire fundo, porque a história está prestes a ser reescrita. Tudo começa com as lacunas. Em pleno século XXI, há regiões inteiras do planeta com histórico fragmentado, e não por falta de escavações, mas por ausência de interesse acadêmico. O deserto de Taklamakan, por exemplo, na Ásia Central, esconde ruínas que desafiam explicações simples. Cidades muradas soterradas por areia, esqueletos com traços genéticos diferentes dos povos locais e objetos com escrita desconhecida. Por que ninguém fala disso? Durante a década de 1990, arqueólogos chineses encontraram múmias no deserto, com traços caucasianos, roupas tecnicamente avançadas e uma altura incomum. Elas datam de mais de 3.000 anos atrás. Mas em vez de investigar a fundo, o assunto foi abafado. Seria esse povo parte de um império perdido que atravessou fronteiras étnicas e geográficas? E se sim, por que sua existência seria considerada perigosa? Alguns estudiosos independentes começaram a conectar os pontos. Registros da antiguidade, como os de Heródoto e Plínio, falam de um povo misterioso ao leste que dominava rotas comerciais antes mesmo da Rota da Seda. No entanto, não há consenso sobre quem eram. Estranhamente, impérios posteriores como o persa, o grego e até o romano pareciam conhecer essa civilização, mas a tratavam com cautela, quase como se mencionar seu nome fosse tabu. Nos mapas antigos, há regiões marcadas com nomes esquecidos, cobertas por rabiscos ou simplesmente ignoradas nas edições modernas. Por que uma mesma área aparece de forma diferente em mapas de séculos distintos? Será que os cartógrafos estavam apenas mal informados? Ou alguém reescreveu os mapas? Ao invés de perguntar, onde está esse império? Talvez devêssemos perguntar, quem apagou esse império? E o que ele representava que era tão incômodo para o status quo? Imagine uma civilização que dominava técnicas de construção, engenharia hidráulica e astronomia milênios antes de outras grandes culturas, mas que desapareceu sem guerras conhecidas, sem desastres naturais registrados e sem sucessores diretos. Esse é o cenário das ruínas de Nia Loulan e outras cidades soterradas na bacia do Tarim, que alguns consideram parte de um antigo império apagado. Seus prédios em madeira fossilizada, traços de planejamento urbano e estranhas inscrições revelam uma sociedade sofisticada, mas que foi silenciada pelas dunas. Os relatos de viajantes antigos mencionam essas cidades como centros prósperos, repletos de torres, pontes e jardins artificiais. No entanto, quando redescobertas, estavam como cápsulas do tempo, com artefatos preservados, múmias com olhos claros e estruturas que desafiam o tempo. Como um povo capaz de tais feitos, desapareceu sem deixar herdeiros evidentes. A teoria mais polêmica e mais censurada sugere que essa civilização foi deliberadamente extinta, não por guerra, mas por apagamento cultural sistemático. Isso incluiria destruição de documentos, proibição de línguas, assimilação forçada e distorção de seus feitos em crônicas futuras. Seria o primeiro caso de damnatio memoriae em escala civilizatória?
Ou apenas mais uma vítima da erosão do tempo? Mapas islâmicos do século 8 e 9, mapas chineses antigos e até referências em textos sânscritos apontam para um reino conhecido como Gaochang, ou o Reino do Crepúsculo, localizado exatamente onde hoje só há areia. Muitos dos manuscritos encontrados falam de um império regido por leis rígidas, mas justo, que detinha tecnologias vindas do céu, uma expressão que alguns interpretam como contato com culturas mais avançadas ou até extraterrenas. Mas o que teria acontecido para que esse império desaparecesse tão completamente, a ponto de ser varrido não só da geografia, mas da própria memória da humanidade? As respostas podem estar escondidas sob as camadas de areia ou sob as camadas de silêncio impostas por aqueles que dominam a história. Apesar do apagamento, vestígios desse império sobrevivem em lugares inesperados, não como registros oficiais, mas como ecos dispersos em culturas vizinhas. Mitologias, lendas e até práticas religiosas em povos distantes compartilham elementos em comum que parecem ter uma origem comum esquecida. É como se as cinzas desse império tivessem sido sopradas para várias direções, contaminando discretamente a história de todos os que vieram depois. Na Pérsia, há lendas de um povo do Oriente invisível que dominava os segredos do tempo e construía cidades com pedras cantantes. No Tibete, monges falam de uma civilização chamada Shambhala, que teria se isolado do mundo após uma grande traição histórica. E na Índia, antigos textos védicos mencionam um reino onde os reis eram seres de luz com conhecimento proibido. Todos esses relatos parecem apontar para um mesmo centro esquecido, um império cuja existência resiste apenas como sombra. Artefatos recuperados da região da Ásia Central mostram símbolos que não pertencem a nenhuma linguagem conhecida. Alguns estudiosos acreditam que são variantes de proto-escritas pré-sumérias. Outros, mais ousados, afirmam que há ali elementos de um idioma universal antigo, anterior às civilizações registradas. Essas pistas linguísticas indicam uma origem comum que teria se espalhado antes mesmo da Babilônia existir. Além disso, objetos encontrados nessas ruínas, como instrumentos musicais complexos, sistemas de irrigação subterrâneos e urnas com ligas metálicas que não se oxidaram após milênios, indicam um grau de sofisticação tecnológica incompatível com as datas estimadas. É possível que parte do seu conhecimento tenha sido repassado a povos posteriores que reescreveram a história em benefício próprio, omitindo a fonte original. Mas talvez o mais enigmático legado desse império seja a sua ausência. Um silêncio tão profundo que se torna quase gritante. Tudo indica que não estamos apenas diante de uma civilização perdida, mas de uma verdadeira engenharia do esquecimento. E quanto mais procuramos, mais percebemos que a história oficial pode ser apenas a versão mais conveniente, não a mais verdadeira. Em 1929, o mundo foi surpreendido com a descoberta do mapa de Piri Reis, um artefato otomano que mostrava a costa da América do Sul com precisão milimétrica, séculos antes do descobrimento oficial. Mas o que poucos comentam é que esse mapa também exibia áreas da Antártida sem gelo e rotas comerciais que cruzavam exatamente o território onde teria existido o Império apagado. Como é possível? Outros mapas antigos, como o de Fra Mauro e os registros de cartógrafos árabes e chineses, mostram uma rede de cidades, rios e rotas em regiões que hoje são puro deserto. As representações são detalhadas demais para serem invenções. E o mais perturbador, essas mesmas regiões são completamente ignoradas em mapas modernos. Seria erro de cópia? Ou uma decisão consciente de riscar um império do papel? Em bibliotecas secretas como o Arquivo do Vaticano ou a Biblioteca Secreta de Dunhuang, estudiosos independentes afirmam haver mapas que detalham reinos com nomes nunca vistos antes. Terras chamadas de Zarat, Kumiriá ou Taracian aparecem constantemente em escritos do século V ao XIII, mas sumiram da historiografia tradicional. Quando confrontados, muitos acadêmicos simplesmente descartam essas referências como alegorias.
Mas o padrão é claro. Um império existiu, e alguém se esforçou para apagar todos os caminhos até ele. As rotas comerciais esquecidas, chamadas de caminhos sombrios por exploradores do século XIX, indicavam passagens subterrâneas, portos fluviais e entrepostos perdidos. Alguns desses locais já foram localizados, inclusive por satélites modernos, mas suas investigações foram interrompidas por motivos de segurança ou falta de interesse. Um bloqueio sutil, mas eficaz, impedindo a revelação. Esses mapas são mais do que documentos. São testemunhos visuais de uma história que foi deliberadamente redesenhada. E a pergunta que paira como uma sombra sobre cada coordenada apagada é: o que havia lá que não deveria ser lembrado? Se um império foi apagado da história com tanto zelo, isso nos leva a uma questão inevitável. Quem herdou o que ele deixou para trás? Porque uma civilização tão avançada não some sem deixar rastros funcionais. Alguém, em algum momento, encontrou seus arquivos, suas ruínas, suas tecnologias e fez uso disso. Mas esse alguém jamais reconheceu a origem de sua vantagem. Há registros históricos de impérios que surgiram do nada, com uma estrutura impressionantemente organizada desde o início. O Império Aquemênida, o Império Xiongnu, os próprios Hititas, todos começaram como povos pequenos e obscuros, e de repente possuíam exércitos, engenharia e diplomacia muito à frente de seus vizinhos. Seriam essas civilizações sucessoras indiretas ou mesmo usurpadoras do legado apagado? Teorias conspiratórias, ou seriam advertências veladas, sugerem que sociedades secretas como os Rosacruzes, os Illuminati, ou mesmo ordens mais antigas como os Sabianos e os Yazidis, preservam fragmentos do conhecimento desse império perdido. Documentos cifrados mencionam uma linhagem dos Guardiões da Pedra, supostamente descendentes diretos dos antigos sábios do Império apagado. Esses guardiões estariam espalhados, esperando o tempo certo para revelar a verdade. Curiosamente, famílias aristocráticas da Europa e Ásia Central possuem brasões com símbolos idênticos aos encontrados em artefatos recuperados do deserto de Taklamakan: espirais triplas, olhos solares e serpentes em círculo. Teriam eles herdado mais que o símbolo? Teriam herdado a missão de manter o império morto? Morto. Mas talvez o maior herdeiro desse império esquecido não seja uma família, um grupo ou uma organização. Talvez seja o próprio sistema que vivemos hoje. Um sistema de poder, dominação e informação controlada que começou muito antes do que imaginamos e que carrega em seu DNA os restos ocultos de uma civilização que ousou saber demais. Por que os grandes centros de pesquisa ignoram esse império esquecido? Por que arqueólogos independentes são ridicularizados quando tentam ligar as evidências? A resposta pode estar menos na falta de provas e mais no que essas provas significariam. Revelar a existência desse império seria como puxar um fio que desfaz todo o tecido da história oficial. Religiões, impérios, narrativas coloniais, tudo precisaria ser revisto. Instituições como a Unesco, universidades de prestígio e até museus nacionais possuem artefatos estranhos, mal catalogados, vindos da Ásia Central, objetos que não se encaixam em nenhuma civilização reconhecida. Muitos estão armazenados em áreas de acesso restrito, sob o rótulo de não classificados. Quando questionadas, as respostas são vagas. Alguns pesquisadores que ousaram investigar mais a fundo, como o professor Kurt Deitweiler, da Alemanha, simplesmente desapareceram do meio acadêmico após conferências polêmicas. O medo não é apenas acadêmico, é geopolítico. Se um império anterior aos registros conhecidos controlava rotas comerciais, dominava técnicas arquitetônicas superiores e influenciava culturas vizinhas, então nenhuma civilização atual poderia mais reivindicar ser a base da humanidade. Toda a ideia de berço da civilização entraria em colapso, e com ela cairiam mitos de supremacia, de origem divina e de herança cultural exclusiva. Além disso, admitir que houve um império apagado abre margem para uma pergunta ainda mais desconfortável. Se isso aconteceu uma vez,
quantas outras vezes a história foi reescrita? Quantos povos foram varridos? Quantos eventos distorcidos? Quantas verdades enterradas por conveniência? O silêncio institucional parece menos sobre ignorância e mais sobre controle. Na prática, o mundo moderno pode estar erguido sobre ruínas invisíveis, e admitir a existência desse império oculto significaria não apenas reescrever os livros de história, mas reconstruir a identidade de toda a humanidade. E isso é algo que muitos não estão dispostos a permitir. E se tudo isso não fosse apenas uma teoria? E se, neste exato momento, fragmentos do Império Apagado estivessem sendo redescobertos? Com a ajuda de tecnologias como satélites de infravermelho, radar de penetração no solo e inteligência artificial aplicada à arqueologia, novas pistas vêm surgindo, apesar dos esforços para silenciá-las. Imagens recentes da NASA e da Agência Espacial Chinesa mostram formações retangulares sob a areia no oeste da China que não podem ser naturais. Estruturas simétricas, alinhadas com precisão astronômica, sugerem antigas construções, muito mais antigas do que a historiografia aceita. E o mais intrigante, essas imagens são frequentemente removidas ou ofuscadas em atualizações posteriores. Quem está apagando as provas digitais? Enquanto isso, comunidades alternativas, pesquisadores independentes e exploradores solitários continuam cavando. Literalmente. Há grupos investigando cavernas isoladas, túneis bloqueados e manuscritos esquecidos em mosteiros remotos. Alguns dizem ter encontrado fragmentos de uma linguagem-mãe ou ruínas que desafiam qualquer cronologia conhecida. Outros foram ameaçados, tiveram seus financiamentos cortados ou foram desacreditados publicamente. Mas o verdadeiro poder desse império talvez nunca tenha sido militar ou tecnológico, e sim espiritual e filosófico. Relíquias e textos mencionam um modo de vida harmônico com o cosmos, onde o tempo era cíclico, o poder era descentralizado e o conhecimento não era propriedade, mas legado compartilhado. Se isso for verdade, entender o que foi apagado pode ser a chave para reimaginar o futuro. E é justamente por isso que o medo persiste. Porque o Império Esquecido não representa apenas o passado, representa uma alternativa, uma ideia de mundo que foi enterrada, não por ser falsa, mas por ser perigosa, perigosa demais para aqueles que hoje dominam a narrativa. O império que foi apagado da história não está morto. Ele vive nos vazios das bibliotecas, nos mapas rasurados, nas ruínas ignoradas e nos olhos de quem ousa questionar. Ele vive em você, que percebe que há algo errado com a história contada. Vive em cada pessoa que sente que o passado guarda mais do que nos permitiram saber. Revelar esse império é um ato de resistência. É se recusar a aceitar o silêncio como resposta. É entender que a história não é um livro fechado, mas um palimpsesto, um pergaminho reescrito 1000 vezes, esperando que alguém raspe a superfície para ver o que realmente estava lá. E se você chegou até aqui, bem, então você faz parte dessa busca. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós desenterramos verdades, porque às vezes, o maior segredo da história não é o que foi dito, é o que foi apagado.